Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Omni Talks, o programa da Omni Tecnologia, que traz discussões sobre inovação, transformação digital, soluções inteligentes e tudo o que impacta o universo da tecnologia, trazendo sempre temas e entrevistados relevantes para você. Eu sou a Tassiana Ramos, do time de marketing da Omni, e aqui comigo está o Leonardo Coelho, também do nosso time, para este bate-papo especial sobre o HomeSoft, que é uma solução desenvolvida aqui na casa pela nossa equipe de TI. No episódio de hoje, vamos falar sobre o HomeSoft 2.0, a nova versão da solução para automação inbound de documentos fiscais eletrônicos no SAP. E quem vai contar tudo sobre essa evolução da ferramenta são os nossos dois entrevistados do programa de hoje, o Vinícius Almeida, que é consultor da Omni há quase 20 anos e especialista em SAP MM, e o José Geraldo Garcia, que se você acompanha os webinars da Omni, já conhece o José Geraldo, que é o nosso diretor de contas internacionais. Vinícius, José Geraldo, obrigada pela presença e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Um prazer. Obrigado. Bom, vamos começar do começo. Para quem ainda não conhece, eu gostaria que vocês explicassem um pouco o que é o HomeSoft e qual o papel dessa solução na rotina fiscal das empresas. O que é o HomeSoft? O HomeSoft é uma solução que foi desenvolvida pela Omni para automatizar a entrada de documentos fiscais no SAP. Notas fiscais eletrônicas, conhecimentos de transporte, notas fiscais de serviço, executando processos de entrada, automatizando processos de entrada de lançamentos como Amigo, Amiro, a folha de registro de serviço, então atendendo uma gama de documentos fiscais. A solução elimina atividades manuais e repetitivas, como a digitação e a importação de alguns XMLs de forma manual, garantindo agilidade e padronização, permitindo que documentos cheguem prontos e sejam processados no SAP com os dados já conferidos, realizando comparações de impostos, de tributos que não estejam de acordo com o pedido de compras, reduzindo assim erros humanos e acelerando a rotina do dia a dia tanto da área de fiscal quanto da área de recebimento. Além disso, ela permite que os documentos sejam processados dentro do SAP, né, com os dados sem ter uma conferência de usuário. Como os dados já estão lá no XML, as comparações são feitas pelo sistema, então isso reduz erros humanos, acelerando o processo dos lançamentos fiscais e do recebimento da mercadoria ou do lançamento dos serviços. Vinícius, eu fiquei com uma dúvida aqui, ouvindo você falar. Você falou que ele faz o recebimento de todos os documentos fiscais. Quais são? São notas mercantis, serviços Isso, também? os principais documentos são as notas fiscais de mercadoria, de produto, conhecimento de transporte, que são as notas de transporte de mercadoria, né, o CTE, as notas fiscais de serviço, que são notas fiscais emitidas no município, prestações de serviço, e alguns documentos outros, como entradas manuais que não possuem um documento padronizado pela Secretaria da Fazenda. Entendi. E até essa ferramenta ela evoluiu, né, para a versão 2.0, até, né, a Tassi falou na introdução aí do programa. O que motivou o desenvolvimento dessa nova versão aí pela Omni? Bom, essa evolução ela foi motivada principalmente pelo feedback dos nossos clientes que já têm utilizado a solução há aproximadamente 15 anos que ela já está no mercado, então foi uma evolução dessa necessidade e a modernização da interface da solução, melhorando a performance e simplificando a implementação e a manutenção do nosso produto HomeSoft. Havia uma demanda por mais aderência e linguagem ao Fiori, que é a interface da nova versão do SAP, que se chama S/4HANA, que tem uma linguagem mais focada na navegação web, de modo a tornar a nossa solução mais amigável ao usuário e mais próxima a essa interface do SAP Fiori.
E por essa otimização e execução de tarefas dentro do HomeSoft, com menos cliques de tela, sendo algo mais amigável. E essa nossa nova versão atende a todos esses pontos e vai além, como uma nova lógica de programação que torna a solução mais leve, mais simples e a atualização mais fácil, mais prática, utilizando menos memória e trazendo ainda mais flexibilidade para a ferramenta junto à operação dos clientes. E quando eu falo memória, seria a parte de hardware, a parte física aonde fica instalado o SAP. Então, tendo um consumo inferior de processamento e tendo uma agilidade no lançamento dos documentos de forma mais rápida. Complementando o que o Vinícius comentou, toda a lógica foi reestruturada. A programação ABAP, utilizando classes para os processos específicos utilizados no HomeSoft, foram colocados de maneiras que facilite implementações, atualizações ou inclusões de novas rotinas a pedido do cliente. E nesse processo de simplificação de lógica, todo o processamento de CPU que se fazia necessário na orquestração da execução das tarefas se diminuiu, fazendo com que o computador, os servidores SAP, não precisassem de tanta memória e CPU na execução das tarefas. Zé Geraldo e Vinícius, entrando agora um pouco nos diferenciais, né? Quais são os diferenciais do HomeSoft 2.0 em relação à versão anterior? Então, o HomeSoft 2.0, ele mantém tudo que funciona bem na versão anterior e traz avanços na sua usabilidade e performance e estrutura técnica, bem como o José Geraldo comentou. Ela é uma interface mais amigável, ela tem essa aparência mais parecida com o Fiori do S/4HANA, ou seja, mais intuitiva, mais próxima do usuário SAP. Ela possui uma tela única de dashboard, exigindo poucos cliques para execução das rotinas fiscais. E isso confere mais a agilidade e o recebimento fiscal, além de simplificar o uso da ferramenta do usuário no seu dia a dia. E também, reforçando o que o José comentou, ela ajuda no desempenho, com menor consumo de memória e, consequentemente, da CPU do SAP, né? Usando um pouco mais de termo técnico aqui, né? De memória, de CPU. E simplificando a manutenção no dia a dia. Então, quando tivermos atualizações de notas técnicas da Secretaria da Fazenda, alguma necessidade do cliente de cenários novos, adaptações, esse conceito de classes, né, ele ajuda a performar e a desenvolver de forma mais didática e mais fácil essas novas lógicas de programação, diminuindo consideravelmente a curva de aprendizado do usuário para lidar com a ferramenta. Justamente, essa mudança na lógica não apenas reduziu a quantidade de recursos que se fazia necessário para a execução de tarefas dentro da solução HomeSoft, como estruturou toda a lógica, criando uma plataforma de atualização e modificação muito mais simplificada. Inclusive, o tempo de implementação da solução para novos clientes reduziu pela metade. Todos os processos foram simplificados, ainda mantendo as mesmas funcionalidades que já existiam. Agora, uma dúvida para vocês. A partir de qual versão do ERP SAP o HomeSoft pode ser implementado? Tem essa limitação? Inclusive, Vinícius, nós trabalhamos juntos da primeira implementação, né, do HomeSoft, que já datava do SAP 4.6C. Foi uma implementação cheia de desafios, porque originalmente nós havíamos desenvolvido a solução para funcionar no EHP6. E a primeira venda que aconteceu não foi o EHP6, foi um SAP 4.6C. Se fez necessário alguns ajustes, porque a programação que se usa no EHP 6, 7, 8, 9, é um pouquinho mais estruturada, mais elevada do que o antigo 4.6C. Então, nós fizemos alguns ajustes e podemos, com muito orgulho, dizer que o HomeSoft consegue funcionar em versões do SAP como 4.6C, mas ele foi originalmente desenvolvido
para que funcionasse em EHPC, EHP6 ou mesmo EHP5, que tivesse acesso ao consumo de web services, um SOA. Mas eu me lembro muito bem, né, Vinícius? Nós tínhamos todo um desenvolvimento feito para o EHP6 e, repentinamente, nós tínhamos que adequar a solução. Exato, correto. Foi um desafio na época, mas nós conseguimos vencer esse desafio e seguir em frente. Como o José comentou, né, nós tivemos essa experiência, né, de implantação do HomeSoft na versão da 4.6c, só que o HomeSoft ele já está apto com as versões mais recentes do SAP S/4HANA Private Cloud e o On-Premise. E é importante reforçar que um dos triunfos do HomeSoft 2.0 é justamente sua versatilidade, ou seja, ele é facilmente customizável à realidade dos cenários de cada cliente, tendo uma adaptação e aderência muito mais flexível. Não, legal. E voltando aqui ao ponto, vocês já tocaram brevemente nesse ponto da interface, né? Como que a interface do Fiori influenciou o novo design do HomeSoft? Quais os reflexos, digamos assim, para a usabilidade da solução? Bom, como o novo HomeSoft tem essa base com referência à interface do Fiori para tornar a navegação mais intuitiva e familiar para um usuário SAP, o uso de dashboards e menus visuais elimina cliques desnecessários e simplifica a tarefa ali no dia a dia do usuário para fazer os lançamentos dos processos, seja de um amigo ou de uma Miro, que são processos da entrada, como comentamos anteriormente. Com isso, houve uma redução substancial na curva de aprendizado de utilização do usuário, com a menor dependência e necessidade de treinamentos e essa curva de aprendizado também de utilização menor. A interface está mais responsiva, clara, intuitiva e padronizada, além de dar mais velocidade para a execução das rotinas, como comentamos anteriormente. Sim, eu gosto de dizer que a Almini e o nosso produto HomeSoft tenta sempre estar na vanguarda, desenvolvendo o que há de melhor. Desde a sua primeira versão, nós havíamos introduzido a utilização de HTML, não é, Vinícius? Dentro da própria solução HomeSoft, que era algo inovador, que não existia. O público estava acostumado a utilizar o SAP na sua versão padrão, no ECC, no R3, e nós introduzimos a utilização de imagens, de gráficos, no formato HTML, que, claro, trouxe seus desafios, porque nem todas as versões do SAP estavam aptas para trabalhar com as dimensões de imagens e os pixels que se faziam necessários na utilização do HTML. Daí, então, voltamos todo o nosso conceito à mesa de desenhos para que nós utilizássemos algo mais standard do próprio SAP, mas que ainda assim retivesse uma interface inovadora, que dispusesse de argumentos gráficos, mas que fosse compatível com todas as plataformas. Daí a ideia de seguir mais ou menos o padrão da linha de interface Fiori. Muito legal. Agora, vocês falaram, né, que essa lógica, né, de programação, ela evoluiu, né? Hoje as customizações são mais fáceis, né, de fazer no HomeSoft, sem afetar o núcleo, né, do sistema. E uma pergunta, acho que até o Zé chegou a abordar isso, com toda essa evolução da ferramenta, né, a gente pode dizer que ela está mais simples, né, implementar o HomeSoft nos clientes e caso sim, houve uma mudança no tempo aí de implementação da ferramenta? Acho que você até chegou a comentar, né, Zé? Sim, sim. E o Vinícius também pode falar sobre as implementações. O tempo reduziu pela metade. Antes, nós tínhamos que fazer ajustes em uma programação ABAP que não era tão estruturada como ela é hoje. Ela já era bem estruturada para a época, mas os processos, às vezes, tinham que tocar em diferentes áreas do programa para realizar um processo de um amigo ou de uma Miro. Hoje nós temos classes separadas, rotinas separadas, que permitem facilmente implementarmos a solução em cliente em tempos mínimos, como um mês. O tempo de implementação realmente caiu pela metade. Agora, Zé, você falou que caiu para um mês, né? Qual versão do HomeSoft? A versão mais simples ou qualquer tipo de versão? Esse tempo de implementação seria para qual versão aí do HomeSoft? Seria bom esclarecer isso.
Boa pergunta, Léo. O HomeSoft, ele tem um pacote standard, nós chamamos de solução standard, que inclui os processos básicos que os clientes precisam. Uma MIG e uma Miro, comparando o pedido de compras com o XML, talvez fazendo a escrituração. A implementação padrão, que é o que nós chamamos de HomeSoft Standard 2.0, pode ser implementada dentro do período de 1 mês. Bom, pelo que vocês disseram até agora, já falaram isso algumas vezes, que a ferramenta está ainda mais versátil, né? E quer dizer que o cliente, isso significa que o cliente não precisa se preocupar com integrações ou customizações do HomeSoft à operação? É correto? Exato. A estrutura do HomeSoft 2.0 foi pensada para facilitar integrações e permitindo customizações localizadas no ambiente SAP de cada cliente, sem comprometer o produto. A ferramenta dispõe de APIs para facilitar as integrações e busca de dados externos ao SAP, assim como XMLs de notas fiscais de serviço, notas fiscais de produto, conhecimento de transporte. As customizações ficam isoladas do núcleo da solução, assim como o desenvolvimento de classes, seguindo as melhores práticas impostas pela SAP para que sejam feitos os desenvolvimentos, garantindo a integridade do produto e, ao mesmo tempo, agilizando adaptações ao cenário de negócio de cada cliente. Tudo isso torna o suporte e a evolução do software, né, do nosso produto, muito mais simples e ágil. Agora, Zé Geraldo, quem já tem a versão anterior, né, do HomeSoft, precisa necessariamente migrar para essa versão 2.0 e como vai ser esse processo, né, junto aos clientes? Como que isso vai ser conduzido? A solução atual continuará funcionando sem problemas, nós teremos os patches que serão aplicados para cumprir com as obrigatoriedades legais. Os clientes que possuem o suporte HomeSoft certamente não ficarão na mão. Mas todas as melhorias que estão previstas em nosso roadmap estarão sendo desenhadas e projetadas a partir do HomeSoft 2.0. Nós recomendamos que, à medida que novas necessidades, desenvolvimentos ou processos se façam necessários ao seu negócio, que nós já exploremos uma implementação da solução 2.0. Nós manteríamos a solução anterior funcionando enquanto se realiza o projeto de implementação do HomeSoft 2.0, e uma vez concluído, se vira a chave, desativa-se a solução anterior, e para o SAP é como se nada tivesse parado, o processo é contínuo. Então isso é possível ser feito em paralelo, então? Sim. A versão antiga continua funcionando, e enquanto isso é possível implementar a nova. Sim, toda essa versão do HomeSoft 2.0, Léo, foi desenvolvida no que nós chamamos um namespace próprio dela. Enquanto o HomeSoft, primeira versão, tinha seu namespace, essa versão 2.0 tem um namespace específico. É um namespace da Omni, que não interfere com processos do SAP e que facilita todo o processo de implementação do HomeSoft. Os processos HomeSoft não interferem nos processos estándares do SAP, nem mesmo nas regras internas do SAP. O HomeSoft é regido pelas regras padrão que já existem na solução SAP como um todo. Excelente. E, Zé Geraldo, pegando um gancho num ponto que você trouxe aí, você falou, né, das obrigações fiscais, e aí fazendo um gancho com a reforma tributária, que hoje está todo mundo de cabeça quente, né, com essa reforma tributária, e a pergunta que eu tenho é, o HomeSoft 2.0, ele já está preparado ou adaptado, né, para as mudanças da reforma? Eu gostaria de dizer que não apenas o 2.0, como a primeira versão do HomeSoft também, ambos estão aptos para atender a reforma tributária. Como uma obrigatoriedade fiscal, é nosso dever deixar ambas soluções aptas para trabalhar com a reforma tributária. O HomeSoft versão 1 consegue facilmente receber os XMLs da reforma, já com os novos impostos, CBS, IBS, IS. Entretanto, o HomeSoft 2.0 vai um passo além. Ele não apenas recepciona esses XMLs com as novas tags, como já permite que você
desenhe novos relatórios relacionados às obrigatoriedades que estão para surgir mais para o final do ano de 2026. Excelente Bacana. notícia, tanto para os clientes atuais como para os novos. Sim. Então, enquanto o HomeSoft 1.0 está apenas apto para receber os documentos com suas novas tags, o HomeSoft 2.0 já está trabalhando em cima de relatórios gerenciais e administrativos que já fazem uso das informações contidas nos novos impostos. Bacana, a gente falou muito, né, da ferramenta, o quanto ela evoluiu, né, como vocês comentaram aí ao longo do programa, mas o que vem pela frente, né? O que a gente pode esperar aí do HomeSoft aí no futuro? Vai para a nuvem, vai virar um serviço? Vocês já têm isso mapeado aí para o futuro? Sim, a tendência é que o HomeSoft no futuro esteja 100% na nuvem e com gestão centralizada pela Omni. É um caminho natural, pois garante mais agilidade, escalabilidade, segurança e essa acessibilidade da ferramenta pelos clientes, garantindo a sua usabilidade e 100% de eficiência e disponibilidade, como comentamos. Claro, a solução HomeSoft, como o Vinícius comentou, ela tem a tendência a cada vez consumir menos recursos e trazer mais resultados. A plataforma cloud facilita processos onde vocês, clientes, não precisam de servidores possantes e dependem de infraestruturas que já existem para suportar os seus processos. Temos planos muito ambiciosos que não apenas permitem a automatização de processos e entrada de documentos eletrônicos no SAP, como também em outros ERPs, sempre facilitando e trazendo automatizações aos nossos clientes. Maravilha. Bom, estamos chegando ao final desse segundo episódio do Omni Talks. Vinícius, José Geraldo, obrigada por compartilhar com a gente todos esses insights importantes sobre o HomeSoft 2.0. Prazer. Obrigado a vocês aí pela participação. É muito legal, né, assim, ver a evolução de uma ferramenta criada dentro da Omni e ainda melhor saber que ela continua em constante aprimoramento. Se você aí que está assistindo quer entender em mais detalhes como o HomeSoft pode automatizar o recebimento dos documentos fiscais eletrônicos no SAP da sua empresa, vem falar com a gente. Os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. E, claro, siga a Omni aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, para acompanhar os próximos episódios do Omni Talks. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado.